Oi pessoal do Sinapse, tudo bem? Bom, nesse vídeo a gente vai terminar aí a parte que envolve eletroquímica e eu vou falar para vocês sobre um outro processo que a gente estuda em eletroquímica que a gente chama de eletrólise. Então, no último vídeo eu estava falando para vocês sobre um processo eletroquímico espontâneo que a gente chama aí de pilha. Toda vez que você tem uma reação espontânea, é aquela reação que você não precisa colocar corrente elétrica para ela acontecer. Esse tipo de reação, a gente vai ter lá a reação química e essa reação ela pode gerar energia elétrica, que é o caso aí das pilhas e baterias que a gente tem, certo? Agora, esse tipo de reação, ela pode ter uma reação contrária, que daí seria uma reação não espontânea. E esse tipo de processo a gente chama de eletrólise. Então, o que é importante vocês relacionarem aí? Nas pilhas, a gente tem a reação química para gerar corrente elétrica. Na eletrólise vai ser o contrário. Eu preciso de corrente elétrica para forçar a reação química acontecer. Então a gente tem que pensar que a eletrólise ela não acontece naturalmente. Eu vou forçar o processo. Como que a gente força esse processo? Através da utilização aí de corrente elétrica, certo? Corrente elétrica contínua. A gente vai ver dois processos eletrolíticos. A gente vai ver eletrólise ígnea e eletrólise aquosa. Qual que é a principal diferença entre os dois? Na eletrólise ígnea, a gente vai fundir o nosso eletrólito, ou seja, eu vou aquecer ele até que ele passe do estado sólido para o estado líquido. Nesse tipo de eletrólise, a gente vai utilizar materiais aí compostos iônicos. Por quê? Um composto iônico, quando a gente faz a fusão dele, ele vai sofrer dissociação e a gente vai ter cátions e ânions, tá? Para a eletrólise acontecer, é importante que a gente tenha íons aí, certo? Íons livres. Já no caso da eletrólise aquosa, eu vou pegar o meu eletrólito e vou dissolver ele em água. Então, eu vou fazer uma solução nesse caso. Na eletrólise aquosa, eu posso ter tanto solução formada por compostos iônicos, quanto soluções aí formadas por ácidos, porque os dois, quando estão em água, vão fornecer íons. Agora, todas as vezes que a gente vai fazer uma eletrólise, a gente vai precisar de um recipiente para fazer essa reação, que a gente chama de cuba eletrolítica. A cuba eletrolítica, eu não preciso de uma para cada polo positivo e polo negativo, igual da pilha, e a gente aqui também não vai ter a ponte salina. Nesse caso, é um recipiente só, onde a nossa reação de eletrólise vai acontecer. Eu vou ter os eletrodos, que têm que ser bons condutores aí de corrente elétrica, só que nesse caso, os eletrodos eles não vão participar da reação de eletrólise. Lembra lá na pilha que a gente tinha em um eletrodo corrosão, que era a oxidação, que era o nosso eletrodo negativo, e no outro a gente tinha o aumento da massa do eletrodo, que daí a gente estava tendo redução do íon e daí ele era o nosso polo positivo. Quando a gente fala de eletrólise, esses eletrodos, eles não vão participar. Geralmente vai ser um eletrodo ou de carbono ou de platina. Ele só vai servir aí para gerar corrente elétrica. E o terceiro item que a gente precisa ter para a eletrólise é uma fonte de energia. Então eu tenho que ter lá um gerador de energia de corrente contínua para que a nossa reação ela aconteça, tá? Outra coisa que vai aparecer aí para vocês é que dependendo do tempo e da intensidade da corrente elétrica que eu vou passar naquele sistema, eu posso ter a formação de mais ou menos produtos aí, certo? Agora, a gente precisa ver que na eletrólise ígnea e na eletrólise aquosa, eu posso formar produtos diferentes para o mesmo eletrólito. Como assim? Aqui
eu peguei o cloreto de sódio, sal de cozinha, e vou mostrar o processo aí de eletrólise dele. O que a gente tem que ver? Cloreto de sódio, ele é um composto iônico, então ele vai ter alta temperatura de fusão. A fusão dele é em torno de 800 graus Celsius. Então, nesse tipo de processo, eu preciso de uma cuba eletrolítica que possa aquecer o material. Quando a gente pega e aquece o cloreto de sódio nessa temperatura, ele não vai ficar NaCl juntinho. Ele vai dissociar em Na+ e Cl-. O que a gente tem que ver? Aqui no nosso gerador, a parte menor representa o nosso polo negativo e a parte maior o nosso polo positivo, igual vocês veem lá na parte de física de geradores. Quando a gente pega e tem esses polos, o que vocês têm que pensar? O meu íon positivo, ele é atraído para o polo negativo. Já o meu íon negativo vai ser atraído para o polo positivo aí da nossa cuba eletrolítica. Por que essa parte é importante? A gente tem o costume de falar que pilha e eletrólise, uma é contrária à outra. Só que, na verdade, é só o processo espontâneo ou não espontâneo é que são contrários. Quando a gente viu pilha no vídeo anterior, eu falei para vocês que na pilha a gente tinha o cátodo ou catodo, que correspondia ao nosso polo positivo, que é onde acontecia a redução. Já o ânodo ou anodo era o nosso polo negativo, que é onde acontecia a oxidação. Lembra do CRAU? Cátodo reduz, ânodo oxida. Na eletrólise, o cátodo continua sendo onde vai acontecer a redução e o ânodo continua sendo onde vai acontecer a oxidação. O que eu vou inverter? Os polos. O cátodo passa a ser o nosso polo negativo e o ânodo passa a ser o nosso polo positivo. Então, pilha e eletrólise, o que uma vai ser contrária à outra? Pilha é espontânea, eletrólise é não espontânea. Pilha, polo positivo, vai ser o cátodo, eletrólise, polo positivo, vai ser o ânodo. É apenas os polos que a gente inverte. Mas tanto na pilha quanto na eletrólise, sempre no cátodo eu vou ter redução e no ânodo eu vou ter oxidação. Então vamos pegar e dar uma olhada aqui como ficam aí as nossas reações. Então no cátodo, pensa assim, cátodo remete a cátion. Cátion, quem que é o cátion? Na+. O cátion é sempre quem vai sofrer a redução. Por quê? Cátion, ele não quer reduzir, mas não é um processo não espontâneo. Então eu vou forçar ele a reduzir. Para ele reduzir, ele vai ganhar elétrons. Quando a gente tem uma redução, eu não vou diminuir o número de oxidação. Então, o sódio aqui estava como +1, ele vai virar sódio metálico, que vai ficar 0. Todas as vezes que a gente tiver um processo de eletrólise, para ficar mais fácil de vocês lembrarem, os produtos que a gente vai formar, tanto no cátodo quanto no ânodo, sempre serão substâncias simples. Como assim? O Na+, cátion. Quem que é a substância simples que tem sódio? Na sólido, certo? Já no caso do ânodo, eu tenho que pensar que o ânodo, o ânion, vai sofrer oxidação. Lembra, ânion, ele gosta de ganhar elétrons e não de perder, mas eu vou forçar ele a fazer aquilo que ele não quer. Então, ele perdeu um elétron e virou gás cloro. Eu coloquei meio aqui só para balancear, tá? Sempre o número de elétrons que a gente ganha no cátodo tem que ser igual ao que a gente vai perder no ânodo. Se tiver diferente, precisa balancear aí as reações, tá? O que vocês têm que pensar? O cloro, a substância simples dele é o gás cloro. Cloro, iodo, flúor, bromo, oxigênio, nitrogênio, sempre vai ficar
com o 2. Então, N2, Cl2, Br2 e 2 são essas substâncias aí que a gente vai acabar formando. Se eu estiver falando de um metal, ele fica sozinho, tá? O que a gente tem que ver? A nossa reação global, ela vai ser a soma da reação catódica e da reação anódica. Lembrando que elétron não aparece na reação global. Então, a hora que a gente soma, esses elétrons eu corto. O que vai acontecer? Quando eu tenho a eletrólise ígnea do NaCl, eu vou formar sódio metálico no cátodo, que é o meu polo negativo, e vou liberar gás cloro no ânodo, que é o meu polo positivo. A eletrólise vai importar para a gente o quê? Os produtos formados. Na pilha, a reação para a gente, os produtos não importam, o que vai importar é a corrente elétrica gerada, certo? Então, lembra, a eletrólise a gente vai focar nos produtos que eu formo. Agora, o que vai ter de diferente da eletrólise ígnea para a eletrólise aquosa? Se a gente pegar aqui nesse caso, ao invés de eu precisar aquecer o cloreto de sódio para dissociar ele, eu vou pegar e vou dissolver ele em água. Então, a hora que eu pego e falo que eu tenho a eletrólise de uma solução, é desse tipo de eletrólise que eu vou estar falando. O NaCl em água vai dissociar em Na+ e Cl-. Só que o que acontece? A água, como a gente tem aqui corrente elétrica, um pouco dessa água vai acontecer o quê? Ela vai sofrer ionização. A água, quando ela sofre ionização, ela vai se separar em H+ e OH-. E aí a gente tem um problema. Por quê? No cátodo eu vou ter 2 cátions. No ânodo eu vou ter 2 ânions. E eu preciso ver quem tem preferência para sofrer redução ou oxidação. Por isso que todas as vezes que a gente fala em eletrólise aquosa, eu vou precisar levar em consideração essas 2 linhas que eu coloquei aqui para vocês, que elas vão dizer pra gente a preferência de ordem de descarga, tanto no cátodo quanto no ânodo, ou seja, quem tem preferência para sofrer redução no cátodo e quem tem preferência para sofrer oxidação no ânodo. Vamos pensar o seguinte: se eu pegar os elementos da família 1A, 2A e o alumínio, eu falei para vocês lá numa aula que esses elementos eles são muito eletropositivos, ou seja, eles não gostam de ganhar elétrons, eles gostam de perder elétrons. Já se eu pegar ouro, prata, cobre, que são metais mais nobres, esses metais, eles gostam de ficar na forma metálica, eles não gostam de sofrer oxidação. Então, o que vai acontecer? Quando a gente pega um elemento da família 1A, 2A ou o alumínio e comparar ele com o H+ da água, quem que vai sofrer redução? O H+. Porque o Na+, ele só reduz se só tiver ele para reduzir. A mesma coisa com os outros. Então, aqui, no caso da solução aquosa de cloreto de sódio, entre o Na+ e o H+, quem vai sofrer redução? O H+. É ele que vai ser descarregado aqui no cátodo, certo? Agora, no caso do ânodo, eu tenho que pensar o contrário, eu tenho que pensar quem não gosta de sofrer oxidação. Flúor é o elemento mais eletronegativo que a gente tem. Ele vai querer perder elétrons? Não. Ânions oxigenados, nitrato, sulfato, clorato, fosfato, esses ânions,
eles são muito eletronegativos, então eles não querem perder elétrons. Então, quem que vai sofrer oxidação no lugar? A hidroxila. Quando a hidroxila perde elétrons, a gente forma gás oxigênio e água. Para ficar mais fácil de vocês lembrarem, pensa assim. No cátodo, se eu estiver comparando família 1A, 2A ou alumínio com o H+, nenhum desses que estão para cá vai querer ganhar elétrons. Quem reduz é o H+. Se não tiver em nenhum desses casos, aí ganharia elétrons. Então, se eu tivesse cobre, se eu tivesse prata, se eu tivesse ouro, níquel, qualquer um desses, eles que sofreriam redução. No caso do ânodo, se eu tiver flúor ou eu tiver algum ânion com oxigênio, eles não vão querer oxidar. Quem vai oxidar no lugar vai ser o OH-. Então, por exemplo, entre o cloreto e a hidroxila, quem que vai preferir perder elétrons? O cloro, porque o cloro ele vai entrar aqui nesses demais ânions, então é ele que vai sofrer a oxidação, certo? O que a gente tem que ver? Para a gente poder chegar na reação global, no caso da eletrólise aquosa, eu vou ter que considerar todas as reações que acontecem no processo. Então, eu coloquei a reação de dissociação do sal, NaCl, dissociou em Na+, e Cl-. Coloquei a reação de ionização da água, H+ e OH-. Agora, o que eu tenho que ver? No cátodo, entre o Na+ e o H+, a gente viu que o H+ é que prefere ganhar elétrons. Ganhou elétron e formou gás hidrogênio. Entre Cl- e OH-, no ânodo, quem que vai preferir oxidar? O cloreto. Perdeu elétrons e formou gás cloro. Agora, o que a gente vai fazer? Somar todas as reações. Quando a gente soma essas reações, o que eu quero que vocês observem? Além de eu ter a substância que vai ser liberada no cátodo, que é o gás hidrogênio, e a substância que vai ser liberada no ânodo, que é o gás cloro, eu vou ter uma substância que vai ficar em solução, que vai se juntar aqui Na+ e OH-, ou seja, a gente tem a formação de soda cáustica, hidróxido de sódio. Quando a gente fala da produção de soda cáustica, ela é feita através da eletrólise da água do mar, que a água do mar é rica em cloreto de sódio. Então, nesse caso, além da gente liberar substâncias em cada um dos polos, eu vou acabar formando uma substância que fica em solução, certo? Eu sei que é bastante coisa, mas só mais um negocinho que falta eu falar sobre eletrólise, que é a parte aí de cálculo. A gente pode calcular quantos mols eu vou formar tanto da substância no cátodo quanto no ânodo, dependendo da corrente elétrica que eu passar e durante quanto tempo eu passar essa corrente elétrica nessa solução. Então, lá em física, vocês já devem ter visto essa fórmula aqui. Só que geralmente em física vocês usam essa fórmula para determinar a intensidade da corrente elétrica em ampere, que a gente fala que a intensidade da corrente é igual à quantidade de carga dividido pelo tempo. Aqui, o que eu fiz? Eu quero saber a quantidade de carga do meu sistema, então eu vou usar o kit. Quantidade de carga, que é em coulombs, vai ser igual à intensidade da corrente elétrica, que vai aparecer para vocês em ampere, vezes a variação aí do tempo, que vai ser em segundos. Se eu tenho a quantidade de carga que passou no sistema, eu consigo relacionar com a quantidade de mols de elétrons envolvidos nesse sistema. Cada mol de elétrons carrega com ele o que a gente chama de um Faraday, que corresponde a
96.500 coulombs de energia. Então, por exemplo, se eu pegar e olhar aqui essa reação, se eu passar exatamente 96.500 coulombs por esse processo, eu vou formar meio mol de gás hidrogênio e meio mol de gás cloro. Se eu dobrar essa quantidade de coulombs, eu dobro a quantidade de produto produzido. Se cair pela metade, eu também vou cair pela metade aqui a quantidade desses produtos produzidos, certo? Gente, essa parte de eletroquímica é bastante coisa, mas a melhor maneira de vocês guardarem tudo isso é fazendo os exercícios. Eu vou encerrar por aqui e até a nossa próxima aula.